Madre de Deus, hein? 3-0. Vamos ver como é que foi. Em Porto Alegre, o Grêmio saiu na frente do Corinthians aos 16 do primeiro tempo. Pedro Rocha dominou na entrada da área, deixou Wendel e Balbuena na saudade e bateu cruzado para fazer um golaço, 1-0. No comecinho da segunda etapa, o time da casa ampliou. Everton recebeu de Douglas, levou para o pé esquerdo e bateu no cantinho de Cássio. E ainda tinha mais. Aos 16 minutos, Douglas tocou para Pedro Rocha. Cássio antecipou o lance, mas acabou soltando a bola nos pés de Milner Bolanhos. E ficou nisso. Grêmio 3, Corinthians 0. A equipe do ano passado, que foi campeã, nesse momento do ano também, ela ainda não tinha se transformado na equipe que foi campeã e que foi aí aplaudida por todos nós, que jogou um grande futebol, mas foi do segundo semestre para o final do ano. Então, nós estamos vivendo esse processo e é natural que com essas oscilações a gente tenha que buscar, e isso tem acontecido. Tem feito algumas trocas e durante esse período é possível para poder a gente chegar em alguma equipe que mantenha um nível de performance. Vou dizer uma besteira aqui, viu? Como sempre. O Corinthians não jogou mal. O Corinthians criou uma série de chances. Principalmente no primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo. O Grêmio jogou muito mais, o que é diferente. Então, se você pega o time por time, o Grêmio é muito mais time do que o Corinthians. Meteu 3-0, podia ter feito 6. O Corinthians podia ter feito 3, 4. Teve chance para isso. O Grohe jogou muito bem. O Corinthians tem problema no momento da finalização, porque ele cria aquela jogada do gol e na hora... É o drama do Corinthians, é o drama do São Paulo. São Paulo hoje chegou várias vezes. Também, mostrou aí, a bola não entra. O Corinthians é a mesma coisa. Aquele pequeno probleminha que se chama poder de fogo. Agora, esse jogo foi, acima de tudo, falar em fogo, foi fulgurante. Porque os dois times jogaram bem, foi um jogo de ataque e defesa, enfim. Eu gostei muito, me diverti muito vendo esse jogo. E acho que o Corinthians não precisa ficar fazendo esse escarcéu todo que provavelmente vai ocorrer lá, burro, não sei o quê, tira o Cristóvão, põe o Cristóvão. Sabe? Que acho que o Corinthians tá legal, tá legal. Fala, o Garrafa. Não, legal, bacana. O Garrafa que tá aí? O professor Cris tem estofo para segurar onda por esses resultados e tal? Ou você acha que... Porque uma coisa é o Tite perder de 3, outra coisa é o professor Cristóvão perder de 3. Como é que você encara isso? Tomara que tenha, porque eu torço muito pelo Cristóvão. Acho um cara muito bacana, um cara que tem uma cabeça um pouco mais arejada do que a maioria dos técnicos em atividade. Tem aquela coisa de ter poucos negros dirigindo times de futebol. Então eu pessoalmente sempre torço para que ele tenha estofo e que a diretoria dê respaldo e ele ganhe lastro para poder aguentar essas pancadas aí, porque como disse o Helena, o Grêmio, não adianta só o Corinthians não jogar mal. Se o Grêmio joga muito melhor e em casa, ganha. O Corinthians não está com aquela força toda que tinha. O problema todo com o Cristóvão é um problema geral com os treinadores, a torcida com os treinadores, que é o seguinte: eles não querem torcedores, principalmente esses uniformizados, eles não querem técnico de futebol, eles querem pirotécnico, o cara que fica lá na beira do campo fazendo pirotecnias, entendeu? Eles querem um mágico, isso aí, é mágico. Ô, Vanderlei, professor Cris, você falava que o Tite... Professor Cristóvão, você está se referindo a quem? Professor Cris, o técnico... É porque eu sou mais... íntimo. Mais íntimo, mas é mais jovial, né? Cris, Van, sabe assim? Não, cri-cri. Você vai ser processado. Beto, Gogô. Não é com essa viadagem, não. Não é com essa viadagem, não. Gagá, Mimi, essas coisas são simpáticas. O nosso bem-vindo ao Vai Garrafa, como a gente já disse, os nossos repórteres estarão participando ativamente com a gente. Garrafa teve na Vila Belmiro, tem coisas bacanas desse maravilhoso time do Santos. Que beleza, Santos. Estou feliz com o Dorival. Professor Cris, vai ter mais problemas, segura a onda. O Corinthians dá o respaldo a ele que eu deu. Eu estou na linha
do Rodrigo, né? Porque eu gostaria muito que ele continuasse trabalhando no Corinthians, por vários motivos, né? Primeiro, que o Corinthians perdeu 16 profissionais. Entre jogadores e integrantes da comissão técnica, se a gente der valor a planejamento, a tudo organizadinho, bonitinho, tem que também perceber que você perde 16 profissionais, tem que mudar alguma coisa. Possivelmente, um enfraquecimento. Eu estou contando palavras doces. Claro. Possivelmente um enfraquecimento, que pode até voltar a melhorar. Mas ele perdeu jogadores importantes, integrantes da comissão técnica, aquela estrutura toda, né? O Corinthians aos poucos não está também nadando em dinheiro, não dá para trazer o Messi, está tentando se ajeitar, está renovando alguns contratos. Centroavante aí, mas quem? Agora quem? Então, só que esse time na mão do Tite estava andando, né, Vanderlei? Desculpe, Garrafa, mas não é bem assim. O Corinthians já está fora do G4. O Corinthians começou a patinar com o Tite. Com essas dificuldades que você disse. Começou a patinar com o Tite, e o Tite era um técnico incaível. Podia acontecer qualquer coisa, que a culpa era do qualquer coisa, nunca do Tite. Até pelo retrospecto dele. Teve um desmanche o ano passado, ele tornou o time campeão. Claro, mas agora... Esse ano estava segurando, agora chegou o Cristóvão. Agora acontece a mesma coisa com o Cristóvão, a culpa é do Cristóvão, não é do outro qualquer coisa. É complicado isso, entendeu? Ele não era o técnico que estava em nenhum planejamento, foi um nome surpresa. Não tava, ninguém falou, será o Cristóvão? O nome dele não apareceu em nenhum lugar. Não, foi uma zebraça. Zebraça. Em função do currículo dele até, né? Não, mas eu só acho que o ataque com o Romero e com o André, o Tite percebeu que tinha que ir embora mesmo. Eu vou embora. Esse vai ser o meu ataque. Eu vou lá para a CBF. Eu sou o São Tite, mas a minha carga de milagres já parou por aqui. O que surpreendia não era o Corinthians ter dificuldade ofensiva. O que surpreendeu era o Romero tá metendo gol toda hora. Agora estamos no normal. Ele não faz gol, você joga. Claro. O André é um jogador limitado. Eu acho que é muito fácil acreditar para o treinador alguns fracassos, né? Quer dizer, o Corinthians jogou bem. A Helena acabou de falar. O Corinthians jogou bem. O que faz um treinador? Ele leva o time até o gol adversário. A bola para dentro não é o técnico que coloca. É o jogador que já chega com defeito, ele já tem limitações, é um cara medíocre. Sem citar nomes, medíocre tecnicamente. O técnico não tem esse poder. Ele pode montar o esquema do time para levar até o adversário. O São Paulo hoje. O São Paulo poderia ter vencido o jogo. O São Paulo chegou... O cara não põe a bola para dentro. Esse Chaves, que é seu amigo... Não é grosso? Não. Grosso, ô louco, não põe isso aí, não. Lá no Boca deram o bico, Peraí. Grosso, então o Bufarino é bom jogador. Ô, Vanderlei, estão contratando estrangeiro de baseada. Tem um monte de tranqueira. E você sabe que eu sou super a favor dessa globalização. Mas estão trazendo qualquer porcaria. O Chaves é muito ruim. Ele já era ruim no Boca e é ruim aqui. Só para fechar o que eu estava dizendo. Eu não concordo com esse negócio de culpar o Cristóvão. Claro, no pacote todo mundo tem a sua parcela de culpa. Agora, dizer que o problema é que o Cristóvão não está dando certo, para mim, eu não estou convencido disso. A maior parcela, Vanderlei, talvez fique até para a diretoria do Corinthians, porque tinha o Tite como um solucionador de problemas, com um elenco medíocre, como você disse, né, na acepção da palavra. Alguns, né? Não é? Não, lógico, mas assim, de modo geral, a gente sabe que o Corinthians não é um time dos sonhos, como você mesmo disse. Claro, tecnicamente. E o Tite fazia, tirava leite de pedra, e esperar do Cristóvão com um elenco. O Vanderlei, o ano passado não se dava nada para esse time do Corinthians que foi campeão, Vanderlei. Nos últimos momentos acabou de tirar. Estava patinando dentro da Arena Corinthians. Se o Tite, que é o Tite, já patinava, que dirá Cristóvão. Estava patinando. Olha qualquer outro que pegasse. Olha aqui, há um detalhe muito importante. Se o Tite tinha, dirigindo o Corinthians, um aproveitamento alto em casa, o Cristóvão tem um aproveitamento fora de casa maior do que o do Tite. Sim. Não, e nos primeiros 7 jogos ele foi mais eficiente que o Tite. Então, olha, vamos parar com esse negócio, vamos deixar o cara trabalhar tranquilo. Eu acho que não dá para jogar o trabalho do cara com o tá louco, chegou ontem aí. Vai ter respaldo ou não vai, Godoy? O que você acha? Não foi. Na saída, na troca do Tite com o Cristóvão, o Romero não deu uma entrevista falando que era injustiçado com o Tite? Foi. E agora ele parou de fazer gol com o Cristóvão? Que coisa! Ó, é muito cômodo, mas voltamos no assunto do início do programa. É muito cômodo, mas cômodo demais falar do treinador. Demais. Mas muito fácil. Quem não presta? O treinador. Quem é incompetente? O treinador.
Treinador bom é aquele que fica na beirada do campo correndo para frente, correndo para trás, acompanhando o ataque e a defesa. Se o time é bem treinado, por que ele precisa ficar fazendo escândalo na lateral do campo? Mas o Tite fazia e o time era bem treinado. Então tá bom. Guilherme tá jogando alguma coisa? É culpa do Cristóvão. Giovanni Augusto tá jogando alguma coisa? É culpa do Cristóvão. André tá jogando alguma coisa? Nem com o Tite. É culpa do Cristóvão. Não joga. O André não joga, não devia estar aí. É culpa do... Romero tá jogando alguma coisa? Ele é assim. Deveria, é culpa do Cristóvão. Então é muito cômodo. Troca o treinador. Então tá havendo um boicote desses jogadores. Então o Cristóvão não está conseguindo administrar o relacionamento dos jogadores. Está havendo boicote. Eles não estão jogando porque eles estão insatisfeitos com o Cristóvão. É muito simples trocar o Cristóvão. E esses caras que estão vestindo a camisa do Corinthians, ganhando bem, em dia, religiosamente, jogando no Corinthians e não estão jogando nada. A informação o Godoy? Troca o Cristóvão. É muito fácil, cara. É muito fácil. O São Paulo troca de treinador. Não, agora nós vamos trocar de camisa. Eu pensei que era o Mirassol que estava jogando. Mas o Mirassol não é tão ruim igual esse time do São Paulo. Esse Becão foi contratado. Contrataram o cara pisa na bola, pisa na outra, pisa na outra, pisa na outra. O tal de Michael. Troca o treinador. Gastaram uma fortuna. Marcelo Oliveira não sabe administrar o grupo, a verdade do grupo do Palmeiras. Só tem fera agora lá, o cara tá disputando o título. Troca o treinador, é muito cômodo, cara. Tem que meter o ferro no jogador. O cara tem que jogar, tem que ser profissional, tem que render. Por que ele rendia e não tá rendendo? É por causa do treinador? Não é por causa do treinador, A diretoria do Corinthians convida a torcida. Como é que o cara chega na cara do gol e não faz gol? Como é que mete pra torcida do Corinthians? É futebol? É igual o cara que joga sinuca e não coloca a bola na caçapa, O último episódio do Tite no Corinthians, qual foi com a diretoria? Não é? A diretoria falou, não, eu chamo a torcida para uma conversa. Ou seja... Quem está mandando lá dentro é muito menos o seu Cristóvão, tem esse tipo de problema e a diretoria do Corinthians tem uma parcela muito grande em tudo que está acontecendo. Ninguém está colocando toda a culpa no Cristóvão. Mas o Super Tite, o São Tite, também não aprovava. Não aprovava, foi dos últimos episódios. E mesmo assim veio a torcida. Então, até com o São Tite, houve, digamos assim, um choque de opiniões. Você lembra que o Roberto falou que manda sou eu, mas o Tite não aceitou. Não aceitou. Mas, claro, o presidente é o presidente. Teve um peso, inclusive, no desdobramento. Claro, a seleção brasileira era o sonho do Tite, tinha o problema com o presidente Marco Polo, mas com certeza esse choque que você bem lembrou de relacionamento com o presidente pesou e muito a decisão do Tite também. Torcida uniformizada, aí não dá, né? Aí não dá, né? Você põe essas tranqueiras lá dentro, aí não dá. Flávio, agora, a última entrevista do Gubinho, a Rádio Jovem Pan de vocês, né? O pessoal está perguntando aqui na internet, ele detonou o Cássio, né? O Rubinho. Na verdade, ele disse que o Cássio as palavras dele, o Cássio é superestimado. E ele tem ainda, tá aproveitando ainda a grande performance 2012. Da Libertadores. Ele acha o Walter melhor do que o Cássio. Eu não achei que ele detonou, ele foi sincero, ele falou o que ele pensa, ele é goleiro, ele foi perguntado. E respondeu. Falou que o Cássio não é pouco superestimado, é muito superestimado. E os nossos telespectadores aqui, Antônio de Souza Paula, o Douglinhas está assistindo Mesa Redonda no Bar do Sapo, na Coab, Carapicuíba, e quer um beijo. Beijo para você, Douglinhas. Querem saber se vocês acham que o Cássio é muito superestimado mesmo no Corinthians. Alguém responde? Quer que eu responda? Alguém responde? Vanderlei? Posso responder. Eu acho ele um bom goleiro, muito bom goleiro. Teve um grande momento. Enfrentou dificuldades recentemente e o Tite ainda estava lá. Aí chegou o professor Cristóvão e disse que ia prestigiar o Cássio. O Walter se machucou. Isso aí. Voltou. O cara fica 200 anos na reserva. Põe o cara para jogar, o cara se machuca. Por que não machuca treinando? O Walter... Aliás, um abraço pro pai do Walter, tem um boteco lá em Jaú. Jaú. O Walter, esse Barrios, eles não se machucam em treino, cara. Eles vão jogar e se machucam. Então é azarado, pô. É por isso que o Cássio voltou, porque senão o Cássio já tinha vazado do Corinthians. O Cássio tem status de ter participado das maiores conquistas do Corinthians. Então, é importante. Agora, goleiro de grandes jogos, né, Vanderlei? Grandes jogos. Tem que ser respeitado. Pode estar, assim como o time não atravessando um bom momento. Mas eu não vejo nenhum mal do
cara dá uma entrevista dizendo que não acha isso tudo. É a opinião dele, mas é a opinião dele. Mas a opinião dele de um goleiro que trabalhou no Corinthians, que tem uma passagem internacional importante, não é um Zé Mané qualquer, ou seja, conhece a profissão. A gente não conhece o detalhe da profissão do goleiro, mas ele conhece. E tem essa opinião. O que não quer dizer que seja a última palavra. Se respeita, mas, por exemplo, se respeita. Particularmente, eu não concordo. Entendo que o Cássio não é superestimado. Se respeita a opinião do Rubinho, sim, mas eu entendo que o Cássio, mas eu digo assim, para mim, é o titular. Quem falou não foi um Zé Mané. É um cara que conhece a profissão no detalhe, coisa que a gente não conhece. Você pensa, Rodrigo? A impressão que eu tenho é que o Cássio deu certo no susto. E ninguém esperava no Corinthians, quando contratou o Cássio, que ele ia ter o tamanho que hoje ele tem no clube. Pior que ele é grande, hein? E o natural seria o Danilo Fernandes. O reserva natural é o Danilo Fernandes. Foi uma opção do Tite. É verdade. Exatamente. O Tite, que todo mundo esperava o Danilo Fernandes, e o Tite surpreendeu a todos naquele jogo contra o Emelec. Colocou o Cássio fechou o jogo lá. Na sequência veio o Vasco da Gama e toda a história que todo mundo sabe. Então eu não sei se agora o pessoal está parando para pensar, depois desse tempo todo, será que o Cássio é aquele goleiro que a gente esperava e que a gente viu jogar 2 anos atrás? Talvez não seja. Eu não acho nenhum drama questionar a titularidade do Cássio tendo um cara bom, que é o Walter, para jogar. Acho normal, uma questão de gosto. Também acho. É aquela história do cargo de confiança, né? Que exatamente.